Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial. O tema de hoje é o decreto dominical, primeiro decreto dominical de Constantino, a mudança do sábado para o domingo. E faz 1704 anos do Edito de Constantino, que foi feito de 7 de março de 2021, de 321. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, que eu possa pregar a tua palavra, para que as pessoas possam saber da verdade, porque o mundo está corrompido com a mentira. Por isso, fique comigo, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos para que eu possa entregar a verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Sábado ou domingo? Qual é o dia que vocês acham que Deus estabeleceu na Bíblia? Que está em Gênesis e depois em Êxodo, capítulo 20. Está dos versículos do 8 a 11, que fala do lembra-te do dia do sábado para santificar. O que vocês acham? Que vocês vão obedecer o sábado ou o domingo? Qual dia vocês vão escolher? Se é o sábado da Bíblia, que o dia que Deus estabeleceu, que em 6 dias ele fez os céus e a terra e tudo que nela há, e no 7º dia descansou, zelou pelaquele dia e santificou. E vocês que guardam o domingo, vocês estão desobedecendo a Deus. Se você crê em Deus, se você acredita que Jesus é filho de Deus, ora por ele, e você guarda o dia errado, mas, espera aí, se você está guardando o dia errado, então você não ama Deus. Porque você não está obedecendo os 10 mandamentos. A lei de Deus você está desobedecendo. Que ali no 4º mandamento dos 10, fala, lembra-te do dia do sábado para santificar. E as pessoas que guardam o domingo estão desobedecendo. Ou eu estou errado? Os 10 mandamentos. O 4º mandamento. O 3º mandamento é de não falar o nome de Deus em vão. O 4º mandamento é lembra-te do dia do sábado para santificar. E depois os outros é não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não olhai a casa do próximo, nem a mulher do próximo. Então, quer dizer, vocês obedecem só 9 mandamentos. O primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é não farás para ti imagem de escultura. E tem gente que desobedece, principalmente os católicos. Tem classes aí. Além de desobedecer os católicos, além de desobedecer o segundo mandamento, que é não farás para ti imagens de escultura, eles também desgridem o 4º mandamento, que é lembra-te do dia do sábado para santificar. Eles, na cabeça deles, eles estão com aquele mandamento católico, da encíclica lá, guardar domingos e festas.
Então quer dizer que então, estão degredindo os dois mandamentos, o segundo e o quarto. E acha que isso é bom. Vocês acham que desgredindo o mandamento, denegrindo o mandamento, vocês acham que Deus está contente com isso. Quando você tem uma aliança com Deus, aceita Jesus em seu coração e está inteiramente a Deus, preste atenção nos 10 mandamentos. Não é difícil de fazer isso. Apenas você está obedecendo a lei de Deus, obedecendo os mandamentos, os 10 mandamentos. E isso, os 10 mandamentos, a lei de Deus tem que estar em nosso coração, em nossa mente, para que a gente possa passar para as outras pessoas. E não ver, ouvir de um lado e sair pelo outro. Vamos para Salmos 111, versos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre. E são feitos em verdade e retidão. Exatamente. O que há de errado o que há de errado nessa frase? Nesse texto? Nada. As obras de suas mãos são verdade e juízo. Seguro todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. Agora, eu vejo líderes religiosos que são, para mim, os fariseus da época de Jesus, que não querem morar na Nova Jerusalém e não deixam ninguém também entrar na Nova Jerusalém. Priva as pessoas de aceitar a Deus e ir por doutrina deles. Teve 2 exemplos em quase 6.000 anos que as pessoas deveriam de fazer diferente. Mas não, vamos fazer igual. A gente tem que fazer igual. O exemplo dos fariseus, como relatei no tempo de Jesus, que pregavam uma palavra, mas pregavam do jeito que eles queriam, e não a verdade, e no tempo da Idade Média, que a Igreja Católica Apostólica Romana privava os fiéis, o povo lá em Roma, em todo lugar, em todos os países, privava as pessoas de descobrir a verdade. Trancou a Bíblia Sagrada, não liberou mais o número de Bíblias para o povo ler. Quem tinha transmitia a mensagem, e por isso que houve as controvérsias que a igreja botou para o povo doutrinas deles, que eles tacaram desde a Idade Média o clero em primeiro lugar, segundo a tradição da igreja, que eles mudaram 2 mandamentos, o segundo e o quarto, e transgrediram de ser pretensioso, que nós mesmos mudamos do sábado para o domingo. Eu sei que outras igrejas guardam o sábado, mas nós, pela autoridade da igreja, mudamos do sábado para o domingo. E isso não é pretensão?
Deuteronômio capítulo 12, verso 28. Ouve e guarda todas estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre. Se fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Eu preciso de muito para falar que isso é verdade? O texto relata. Muitas pessoas hoje ignoram a Bíblia Sagrada, deixam a Bíblia Sagrada pegando pó e não lê, não conhece nada da Bíblia. E olha para a nossa cara e pergunta: onde está escrito isso? Se o próprio livro que ela tem em casa está falando. É só ler e estudar. E os 10 mandamentos que Deus tacou em 2 tábuas de pedra era para não esquecer, para ficar marcado aquilo para todas as gerações, desde lá no Monte Sinai, que Moisés trouxe, que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos e ele apresentou para o povo. Mas esses 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra para o povo naquela época ver qual eram os 10 mandamentos. Que o povo que viveu 400 anos sendo escravizado no Egito não conhecia muito, mas as novas gerações, quem conhecia eram os das gerações anteriores, que não chegaram a ver Moisés, através de Deus, libertando o povo do Egito, que não viu a libertação. Morreram antes, foram 4 séculos de opressão, e muitos morreram ali, antes de ver o êxodo, antes de ver a saída do povo israelita para do povo israelita do Egito. E os que eram da nova geração, tinha velhos quando o povo saiu do Egito, mas também conhecia pouco os 10 mandamentos. Conhecia muito pouco. E Moisés, ali no Monte Sinai, no deserto, só ampliou o conhecimento dos israelitas. Mas os 10 mandamentos está desde a época lá no Éden. A partir de Adão, que era já Deus apresentou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já foi apresentado ali, para Adão e Eva. E não tinha, igual muitos, para esconder a verdade debaixo do tapete. E em cima do tapete está a mentira, para disfarçar o engano, para dizer que é verdade, falam que os 10 mandamentos foi dado, os 10 mandamentos da época de Moisés foi dado para os israelitas apenas. Só os israelitas deviam de obedecer e praticar o que está escrito nos 10 mandamentos, para disfarçar o engano. Para disfarçar que ele está enganando vocês, ele faz isso. Vejo muito nas redes sociais pastores, até pregadores mesmo, mentindo, distorcendo a palavra. Feio demais. Mas vão ter o juízo deles. Jesus fala em Mateus: quem diminui a palavra que está escrita na Bíblia será pequeno no reino dos céus. E quem aumenta, se exalta, pregando a palavra, tacando a verdade ali para o povo, será maior no reino de Deus. A gente não tem que diminuir, é aumentar.
expandir o conhecimento. Então tem que ficar gravado para sempre em nossa memória os 10 mandamentos. E além de Adão e Eva, Noé sabia dos 10 mandamentos, Abraão também sabia dos 10 mandamentos. No tempo de Abraão, o que aconteceu quando eles foram para o Egito? Quando o faraó quis exportar Sara para o harém. O que Deus fez com os egípcios? Mandou pragas. A corte inteira do palácio ficou com pragas. E Abraão revelou que era casado com Sara. Por isso que Deus estava mandando aquelas epidemias. E você vai lá nos 10 mandamentos e vê. Não adulterarás. Quer dizer, o não adulterarás foi só no tempo de Moisés que Deus estabeleceu ali? Ou existia antes de existir um ser humano na Terra? Existia sem ter um ser humano na Terra. Os 10 mandamentos já estavam cravados ali por Deus desde a fundação do mundo. E o Egito só foi libertado porque libertou Sara e foi embora com Abraão. Outro caso, também que está escrito lá em Gênesis, com os filisteus, com o rei de Gerar, o rei filisteu, que vendo Sara, que era belíssima mulher, despojou para o harém. E o rei da Filístia foi diferente. Em sonho, ele dormindo, e em sonho, Deus transmitiu a mensagem para ele de libertar Sara para que os filhos e ele mesmo, o reino inteiro, sofresse a morte e se relasse uma mão em Sara. Aí a família foi libertada, porque libertou Sara. Agora vamos voltar para os 10 mandamentos. Para o 5º mandamento, não adulterarás. Quer dizer, existia na época só de Moisés? Não. Então, é isso que as pessoas têm que prestar atenção, de não ficar falando besteiras sem primeiro pegar as evidências. Sem ali que que a Bíblia tem que ser lida de Gênesis ao Apocalipse, que ali tem evidências no começo da Bíblia, para você prestar atenção, para você mostrar a verdade para a pessoa. Agora a Bíblia tem de Gênesis ao Apocalipse, eu vou pegar de Isaías até Apocalipse. Eu vou passar por cima de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Vou passar por cima de todos eles. E vou direto para Isaías. Tenha santa paciência, né, povo de Deus? Mateus capítulo 5, verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. É que eu disse antes. A Igreja Católica Apostólica Romana já está condenada. Ela não muda. Vai sofrer no futuro. Vai ser destruída. Mas os que estão pregando, os que estão em redes sociais se exaltando a pregar a palavra de Deus e pregando errado, vai sofrer junto com ela. Então prestem atenção.
Lê Apocalipse 17 e vocês vão ver se vocês querem fazer aliança com o derrotado. Fazer aliança com o reino que já vai ser destruído. Eu acho que vocês querem isso. Os líderes, os mandatários da igreja. Tiago capítulo 2, versos 10 a 12. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Quer dizer, se você transgrediu uma lei, você será culpado de todos. Não que você adulterou, que você matou, que você roubou, que você falou em nome de Deus em vão, que fez imagens de escultura. Você não fez, mas você vai ser culpado. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feitos transgressor da lei. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Exatamente. E o que eu estou vendo aí, nos últimos dias, do Natal até agora, assassinatos. E as pessoas não estão nem aí para os 10 mandamentos. Vou lá matar aquela pessoa. Vou adulterar. Vou roubar. Quer dizer, zero conhecimento da Bíblia. Porque está com a mente contaminada. Então, quer dizer, ignora totalmente a Bíblia Sagrada. E a pergunta, por que a maioria das igrejas cristãs guarda o domingo? É isso também que eu queria saber. Agora vou pegar no pé dos evangélicos. É um momento exato para pegar no pé dos evangélicos. Primeiro, exaltam como se não houvesse o amanhã para eles. Vai lá no púlpito, pregam. Eles que adoram imagens de escultura, que ficam transgredindo a lei. Fala do segundo mandamento, que eles transgridem o segundo mandamento. Não fará para ti imagens de escultura. Exaltam ali. Nossa, parece que está fazendo uma grande pregação. Detonam a Igreja Católica. Falam 40, 50 minutos de culto. Mas, irmão, vem cá. Segundo requisito. Vamos lá. Que dia vocês guardam? A gente guarda o domingo. Mas daquela igreja que você falou, arrebentou com ela, que dia que ela guarda? Que dia que ela mudou lá nos 10 mandamentos? Eu acho que é domingo. Você acha não, é o domingo. Que está lá no terceiro mandamento, lá do terceiro mandamento católico, guardar domingos e festas. Eles mudaram o dia de guarda. E vocês? Que dia que guarda? A gente guarda domingo. Então, vocês estão no calcanhar da Igreja Católica. Estão segurando o calcanhar da Igreja Católica. É que nem aquele irmão que detona a irmã. Porque ela está fazendo coisa errada, ela está saindo com as amigas, e nessa saída com as amigas está fazendo coisas erradas. E ele, escondendo o jogo também, pratica as coisas erradas com os amigos. E mete
e mete a lei na irmã. Detona a irmã, mas ele está fazendo igual. Mas só que ele não quer que ninguém descobre. É o caso da igreja evangélica, que prega tudo lá, distorce a palavra muito, né? Que não prega o certo e guarda o domingo. Mas vamos lá. O dia de guarda. O que significa o dia que Deus estabeleceu? E o dia que vocês guardam? Vamos lá. O que Deus estabeleceu no sábado é guardar o dia, descansar nesse dia, não farás nenhum trabalho e de nós dar estudos bíblicos para as pessoas, pregar a palavra e de ajudar as pessoas. E o que vocês fazem no domingo? Aí qualquer um da família, por exemplo, pega uma família aí e fala assim: ah, no domingo a gente vai no shopping, a gente vai no parque de diversão, a gente vai assistir filme de terror no cinema. Quer dizer, guardar domingo assim? Ah, vamos guardar o domingo, mas a gente vai fazer o que a gente quer no domingo. É mais ou menos isso. E nem sabem como que começa o dia que você guarda até o outro dia. Guardam a partir da meia-noite, e não é. Na lei que Deus estabeleceu no mundo, é de pôr do sol ao pôr do sol. Então vocês teriam, os seus dias começam no sábado ao pôr do sol, às 6 horas da tarde, e vai até às 6 horas da tarde do domingo. Nem isso os mandatários da igreja ensinam para o povo. E é isso que o decreto dominical vai acontecer. Vão propagar esse dia. E não vai ser a partir da meia-noite, não. Eles querem imitar a Deus. Vão a partir do pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo. Então, irmãos e irmãs em Cristo, se você faz isso no dia que você guarda, você não guarda nada. Você já está guardando nada. Você ignora o sábado e o próprio domingo. Você faz do domingo seu um dia festivo. Um dia, como eu posso dizer, um dia diferente. Então você não está obedecendo a lei católica, a lei de homens, que fala para você guardar o domingo. Os evangélicos enchem o peito e falam: nós guardamos o domingo. Faz churrasco no domingo. Quer dizer, faz do dia festivo e não um dia santificado. Então, quer dizer, ou vocês mudam a doutrina suas, ou vocês sofrerão a morte eterna. Aí vai tocar a sétima trombeta, que está lá em Apocalipse, que vai mostrar o dia, vai mostrar o santuário de Deus e vai falar o dia e a hora que Jesus voltará nos céus. E ali vai ser revelado, vai mostrar os 10 mandamentos, será estampado no céu. E o quarto mandamento vai brilhar. Aí vocês que ficaram a vida inteira obedecendo a ordem do pregador, do pastor, para guardar o domingo, vocês vão olhar ali para o mandamento, o quarto mandamento, e brilhando o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar. E vão falar, mas vocês não ensinaram para nós o domingo?
E se ali está mostrando o sábado, ali, irmãos e irmãs em Cristo, já era tarde. A porta da graça já vai estar fechada. O Espírito Santo vai ser retirado da terra. Então, se atentem antes que isso aconteça. Pare de guardar só tradição e pegue a Bíblia Sagrada e vê o que está escrito ali. E eu vou falar para os líderes que vai assistir esse vídeo. E eu falo para eles, fala para mim nos comentários um texto na Bíblia, um texto na Bíblia que Deus mudou o dia do sábado para domingo. Mostre-me um texto, uma estrofe, que se Deus mudou o dia do sábado para o domingo. Aí nós vamos conversar. Vamos debater. Eu acho que isso não vai acontecer, porque não tem. Mas se vocês acham que tem, mostre para mim. Jesus mudou a lei? Não. Ele mesmo falou: penses que não vim revogar a lei, e sim para cumpri-la. Não precisa de mais nada no texto. Para mim, não precisa de mais nada. Não vim revogar a lei, e sim vim para cumpri-la. O que está escrito entre os servos e os profetas. Que ele mesmo transmitiu as mensagens para os profetas. Ele estabeleceu a lei. Jesus escreveu nos 10 mandamentos, nas 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos. E ele vai vir e vai mudar. Só 8 textos falam do primeiro dia, que é o nascimento de Jesus. O nascimento não, a morte de Jesus. Mateus 28:1, escrito no ano 62 depois de Cristo, 31 anos depois da ressurreição. Não há indicativo da mudança do sábado para o domingo. Não existe, povo de Deus. Marcos capítulo 16, verso 2, escrito 31 anos após a morte de Jesus. No verso 1, as mulheres esperaram passar o sábado. Quer dizer, ali estava Maria, a mãe de Jesus. E ela mesmo guardou o sábado. É engraçado isso, né? Você vai lá em Aparecida do Norte e fica falando domingo, domingo, domingo e domingo. Se a própria detentora guardou o sábado. Quer dizer, olha a controvérsia do negócio. Olha o engano de Satanás no mundo. Olha que ele infetou coisas ruins nas mentes das pessoas, dos católicos. Está tudo infectado. Enganou e muito bem. Cruzou os braços e está dando risada. Chegando o primeiro dia, foram ao sepulcro. Quer dizer, passou-se o sábado e acabou o dia de sábado. No domingo de manhã, foram lá para o sepulcro. E o sábado continuava como dia santificado. E ali estava Maria. Quer dizer, estou errado ou estou certo? Terceiro, Marcos capítulo 16, verso 9. Escrito 31 anos após a ressurreição, e nada que abandone o domingo. Não é que abandone, não. Escrevi errado. E nada que abone o domingo. Quer dizer, não mudou. Não mudou a lei. A lei está intacta e sempre estará. Lucas 24, verso 1.
escrito no ano 64 depois de Cristo, 33 anos depois da ressurreição. Nada abona em favor da santidade do domingo. Acabou. 5. João, capítulo 20, verso 1, escrito no ano 97 depois de Cristo, 66 anos depois da ressurreição. Nada acrescenta a favor do domingo. E nada vai acontecer mesmo. Não tem. João, capítulo 20, verso 19. Os discípulos se ajuntaram com medo dos judeus e não para a reunião religiosa. Quer dizer, que os fariseus matando a rodo os discípulos, perseguindo, matando. E, quer dizer, eles que guardavam o sábado, enchiam o saco de Jesus para que Jesus não curasse no sábado, quer dizer, os malfeitores. E ainda existem os fariseus de hoje. Existe aqueles que criticam o outro que prega a verdade, que até chamam os outros de bruxo. Esses são os fariseus. Atos capítulo 20, verso 7. Mesmo que está em reunião tenha se dado no domingo, mesmo que fosse uma santa ceia. Mesmo que esta reunião tenha se dado no domingo, mesmo que fosse uma santa ceia, ainda não há autorização expressa na mudança do sábado para o domingo. Mesmo assim, fizeram a santa ceia, que é coisa religiosa, num domingo. Aí vocês passam muitos anos depois, a turma de hoje quer ir para uma lanchonete, quer ir para um parque de diversões, quer ir no shopping. Vou lá no cinema assistir um filme de terror. Vou lá não sei aonde fazer um domingo, um dia festivo. Se os próprios discípulos, aqueles que viviam na época de Jesus, guardaram o sábado e fizeram a Santa Ceia no domingo. Coisa religiosa. E vocês levando o domingo como dia festivo. Engraçado, né? Oito. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Paulo decide socorrer os irmãos de Jerusalém. Atos, capítulo 11, versos 28 e 29. Aí 2 requisitos. Primeiro dia da semana marca o início de um novo ciclo semanal, que é o primeiro dia da semana. Quando Paulo fosse ter com eles, no sábado apanhasse a oferta. Quer dizer, no sábado. E Paulo, depois de Cristo, que 3 anos depois, ele perseguiu os judeus, perseguiu os cristãos. Mas Deus o transformou e virou o apóstolo Paulo. E guardava o sábado. Ia nas sinagogas no sábado. Quer dizer, o domingo é dia santificado? O domingo é o dia que Deus guardou? Não. Foi o sábado. Tem 104 evidências na Bíblia falando do sábado. E o domingo? Nada, zero. O que pode falar domingo é que Jesus ressuscitou no domingo. Isso é só. Ressuscitou não é que ele estabeleceu o dia de guarda, que mudou do sábado para o domingo. Ele só ressuscitou. Não há um verso sequer em toda a Bíblia que indique a guarda do domingo como o dia do Senhor. Exatamente, povo de Deus. Se não está na Bíblia, como surgiu a guarda do domingo? Pelo imperador. Constantino. A história nos mostra esta origem? Sim, a história mostra. Adoradores do sol, primeiro dia da semana, pagãos, desde a Medopérsia, que está lá em Daniel, o reino da Medopérsia, adorava o sol. O Sunday, o dia que eles guardavam, mas humanos. Mas o Deus Criador, Jesus, que estava com Deus na criação do mundo, guarda o 7º dia.
sábado, cristões. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Quando no meio de ti alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança que vá, e sirva a outros deuses, e os adore ou ao sol, ou à lua, ou todo o exército do céu, que eu não ordenei. Deuteronômio capítulo 17, versos 2 e 3. Quer dizer, olha quem mudou aí. A lei humana. O que Pedro fala em Atos? Prefiro obedecer à lei de Deus do que dos homens. E aí, ó, está um ser humano mudando a lei. O primeiro decreto dominical, em 7 de março de 321. Quer dizer, aí está o primeiro decreto dominical, Constantino, que o povo estava sendo perseguido, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos por 10 anos, né? No ano 303 a 313, e Constantino venceu a batalha contra o imperador romano, e ele também era imperador romano, ele venceu essa batalha e teve um sonho, uma imagem que ele viu no céu, de uma cruz, e não verdadeiro, mas querendo ser um cristão, como se diz, venceu a batalha e libertou o povo da perseguição. Acabou ali, em 313, com a perseguição contra os cristãos. E, pouco a pouco, foi mudando o dia de guarda dos cristãos, que os cristãos guardavam um sábado, e pouco a pouco foi mudando a mente das pessoas para aceitar o domingo. Ah, vocês podem guardar o sábado, mas também vocês, vamos dizer assim, prestem atenção também no domingo. Foi a introdução dos costumes do paganismo romano dentro do cristianismo. Exatamente. Pouco a pouco, que eu falei, pouco a pouco foi mudando o habitat das pessoas, a mente das pessoas, e foi prolongado o domingo para elas. E pouco a pouco foi ali moldando. Primeiro foi, você guarda o sábado, mas pode também observar o domingo. Aí foi, e até que mudou. Larga o sábado e vamos guardar o domingo. Esqueceu-se totalmente do sábado. A grande enciclopédia portuguesa e brasileira Brasil. Esse livro diz: A grande enciclopédia portuguesa e brasileira, volume 6, na página 232, item Domingo informa. A ideia de transpor a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. Domingo foi justaposto ao sábado. Foi um ecletismo político de Constantino que queria agradar tanto a cristãos como a pagãos adoradores do sol. E ele era um adorador do sol. Aí continua. A mais antiga documentação da observância do domingo, como imposição legal, é o Edito de Constantino em 321 depois de Cristo. Na Enciclopédia Britânica, na nova edição, artigo domingo, nona edição da edição artigo domingo. Quer dizer, se não está nenhuma evidência na Bíblia, você tem que ir para a história. Você tem que ir para a enciclopédia e ver ali o que está escrito. Não é tudo que a história põe que está na Bíblia Sagrada. Você tem que ir para a história. As evidências, igual eu falei, de Gênesis a Apocalipse. E também você tem que recorrer à história, a evidência para você chegar ao ponto que você quer saber. E não só o que você quer saber pulando etapas. Tem que buscar desde o começo. Decreto de Constantino, olha o que ele disse.
Que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Edito de 7 de março de 321, Corpus Juris Civilis, Coordenança, livro número 3, de Tito, capítulo 12, verso 13. Quer dizer, mudou. Foi o imperador Constantino no dia 7 de março no ano 321. Depois de Cristo, a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364, depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol, converteu-se superficialmente trazendo para a Igreja cristã essa e outras práticas pagãs. Quer dizer, pouco a pouco foi introduzindo práticas pagãs dentro da Igreja no quarto século. Constantino o Grande fez uma lei para todo o Império, 321 d.C., estatuindo que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem em seus trabalhos. Enciclopédia Americana, artigo sábado. Quer dizer, aí do sábado para o domingo, gradualmente, sábado para o domingo. Quer dizer, nós mudamos, pretensiosos. Por isso que Apocalipse 13 fala, os pés como de urso, não, é os pés como de urso, tem a cabeça do leopardo, né? E tem a boca do leão. Quer dizer, o leão o que era? A Babilônia. A Babilônia era pretensiosa. E o leopardo era a cultura das imagens. Tinha a deusa Afrodite, tinha a deusa do amor, tinha a deusa não sei o que lá. E até Paulo, lá em Atos, foi lá na Grécia e viu lá uma pedra e tinha lá um busto sem imagem. Uma coisa que segurava a imagem, né? Embaixo. E viu lá um Deus estranho. Quer dizer, não tinha imagens. Deus não tem imagens para nós. Temos que adorar em verdade e em espírito. E lá na Grécia. Quer dizer, e os outros púlpitos tinha as imagens. Então, quer dizer, que é o leopardo, que era a Grécia. E os pés como de urso, é a adoração ao sol. Os medo-persas adoravam o sol. A Mitra, né, que falavam, é o guardadores do Deus Sol. Tudo que a Babilônia espiritual, a Igreja Católica Apostólica tem, é o cultos pagãos dos reinos, que está lá em Daniel. A Igreja cristã não operou transferência formal de um dia para o outro, mas sim gradualmente e quase inconscientemente. The Voice from Sinal, pelo Ardversion, F.A.W. Fahar, página 167. Quer dizer, você tem que pegar evidências de você saber que a Igreja fez, que a Igreja Católica fez. Aí está, mais uma foto, né, de Constantino, prolongando o primeiro decreto dominical da história. A primeira lei dominical foi criada por Constantino, imperador romano, em 7 de março de 321. A observância do domingo foi primeiro um suplemento à observância do sábado, mas à medida que se alargou o abismo entre a igreja e a sinagoga, o sábado se foi tornando cada vez menos importante, acabando por ser inteiramente negligenciado.
no Turkey Story, do Serander, tradução de Rose, livro 7, capítulo 16. Quer dizer, foi o que eu falei. Ali no decreto, foi assim, você pode guardar o sábado, mas dá uma atenção também no domingo. E foi moldando o tempo, foi passando. E o sábado foi esquecido. Foi introduzindo na mente das pessoas que para guardar o domingo e não mais o sábado. Quer dizer, os primitivos cristãos tinham grande veneração pelo sábado e passavam o dia em devoção e sermões, e não é de duvidar-se que os próprios apóstolos tenham seguido essa prática. Diálogo sobre o dia do Senhor, na página 189. Quer dizer, só a história pode relatar, né, se os apóstolos seguiu ou não. O sábado foi religiosamente observado na Igreja do Oriente durante mais de 300 anos, depois da paixão do Senhor. Leortise of Sabbath, pelo professor Edward Bernard, do Gresham College, Londres, Episcopal, página 77. Retrocedendo mesmo até o quinto século, foi contínua a observância do sábado judaico na igreja cristã, mas com rigor e solenidade, gradualmente descrentes até ser de tudo abolida. Lion Coleman, em Andliciente Christianisti Exemplifti, capítulos 26, seção 2. Sócrates, olha que disse o grego Sócrates: quase todas as igrejas do mundo celebram os sagrados mistérios no sábado de cada semana. Não obstante, os cristãos de Alexandria e de Roma, em vista de alguma antiga tradição, recusaram-se a fazê-lo. Encyclopedia History, livro 5, capítulo 22. É história, povo, é história. O povo de Constantinopla e de outras cidades congrega-se tanto no sábado como no dia imediato, costume esse que nunca é observado em Roma. Idem livro 7, capítulo 19. Aí está. A cidade de Roma, Roma imperial, né? Que foi mudando, né? Que Constantino foi mudando, moldando a cabeça das pessoas, né? A mente para o domingo. Todas as coisas sejam quais forem, que era dever fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor, domingo. Eusébius. Comentário et Paucis, Cos Sabbat Literature, volume 1, página 361. Quer dizer, mudaram. Assim, ó. Mudaram tranquilamente para o domingo. Sem olhar ali para a Bíblia, opa, ali está falando do sábado. Será que nós pode mudar para o domingo? Pretensionismo. Catecismo Romano, olha o que diz. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente, como eu falei agora. Vamos mudar o dia do sábado para o domingo. Não vamos guardar o sábado, não. Vamos mudar o domingo. Nem vamos ler na Bíblia nada o que está escrito ali. Vamos mudar para o sábado para o domingo. Quer dizer, pretensionismo. Pretensão. Vou fazer o que eu quero. Eu vou no lugar, calem a boca e vou no lugar que eu quero. É mais ou menos assim. Achou conveniente transferir o domingo à solene celebração do sábado, em virtude da ressurreição de nosso Salvador. Catecismo Romano, edição 1566, página 440, parágrafo 5 e 18. Igreja e Estado, o que vai acontecer à união de novo, o que teve na Idade Média, repetirá-se agora. A união de Igreja e Estado. E pegue a história da Idade Média e vocês vão ver o que aconteceu lá. Aconteceu matanças, mortes, porque o Papa era de Igreja e Estado. Ele mandava na Igreja e mandava no Estado. E na Inquisição, matava a rodo, como se não houvesse o amanhã. E foi matando.
por 1260 anos. Quer dizer, porque tinha igreja e Estado juntos. E o que os Estados Unidos quer agora fazer? Ah, a besta que subiu da terra quer unir igreja e Estado. Só vê quem não quer. O sétimo dia, o sábado, foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos até que o concílio de Laodiceia, de certa maneira, lhe aboliu inteiramente a observância. O concílio de Laodiceia em 364 d.C. estabeleceu pela primeira vez a observância do dia do Senhor. Dissertation of the Lord is Day Sabbath de Pliny, página 163. Quer dizer, mudou. Aí, ó, Concílio de Laodiceia, 364 d.C., a 29ª Canon. Aí está. Os cristãos não deverão judaizar e permanecer ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. Se, porém, forem achados judaizanos, serão separados de Cristo. Offet Concilius Ot Church, volume 2, página 316. Os que eles fizeram? O que eles fizeram falando isso? Uniu-se a Cristo. Eles falando que se uniu-se a Cristo, que Cristo fez eles mudar do sábado para o domingo, e se pegasse um cristão guardando o sábado, eles falavam que eram separados de Cristo. O que aconteceu na Idade Média? Na Inquisição, falavam que os que estavam pregando a palavra, pregando o sábado, estavam com a Bíblia debaixo do braço, era herege, era contra Cristo. Essa é a desculpa que eles tacam hoje, que tacaram na Idade Média, que vai se repetir agora no futuro. Em 386, sobre Graciliano, Valenciano e Teófilos, foi decretado que todo legítimo trabalho devesse cessar. Domingo, 416, tudo na nossa era agora. Entre as doutrinas prescritas em carta do Papa Inocêncio I, escrita no último ano de seu papado, lê-se que o sábado devia de ser observado como dia de jejum. 425. Sobre Teócido, o jovem, foi recomendada a abstenção de ir a teatros e circos aos domingos. Quer dizer, aí que eu estou falando, ó, aí, ó, que os cristãos fazem, os que guardam o domingo, vai a shoppings, restaurantes, vai a teatro, circo. Aí, tá vendo? 425. Em 538, ao Concílio de Oriens, foi ordenado que tudo quanto era previamente permitido no domingo ainda fosse legal, mas houvesse a abstenção de trabalho de arar a terra ou as vinhas derrubadas, colheitas de debulha, plantação e cercas, a fim de que o povo pudesse mais facilmente frequentar a igreja. 590. O Papa Gregório, em carta ao povo romano, denunciou como profetas do anticristo os que mantivessem que não se devia trabalhar no sétimo dia. Quer dizer, nós que guardamos o sábado, nós somos os anticristo. Todos que guardam o sábado é anticristo. Tenha-me favor, né? E tem pessoas que acreditam nisso. A oposição do judaísmo introduziu a festividade particular do domingo, muito cedo realmente em substituição do sábado. A festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a este respeito uma ordem divina. Longe deles e da primitiva igreja apostólica transferir para o domingo as leis do sábado. Talvez no fim do segundo século, começou a surgir uma falsa aplicação dessa espécie, pois a esse tempo os homens consideravam pecado o trabalho aos domingos. Quer dizer, Turk Story, de Neander, tradução de Rose, página 186.
Augsburg Confession, arte. 25ª. Eles, os católicos, alegam que o sábado foi mudado para o domingo, o dia do Senhor. Contrariamente ao decálogo, como é evidente, nem existe exemplo algum de maior jactância do que a mudança do dia de repouso. Grande, dizem eles, é o poder e autoridade da Igreja, visto haver dispensado um dos 10 mandamentos. Quer dizer, o dia do Senhor foi mudado, só ver quem não quer. Neil Schurman, em Story of Christians, a página 418, relata: ela, a Igreja Católica Romana, subverteu o 4º mandamento, dispensando o sábado da palavra de Deus e substituindo-o pelo domingo como dia santificado. A Bíblia diz que um poder religioso jogaria a verdade por terra. Daniel 8:12, e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. A Igreja Católica Apostólica Romana. Em Daniel 7:25 relata: proferiria palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E mudou. Santificai os meus sábados, pois serviu do sinal entre mim e vós, para que eu saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20. Para as pessoas hoje, esse texto não vale nada. Todas as evidências que as pessoas mostram hoje não valem nada. Eles querem ficar com a tradição do domingo. Querem ficar a saber com as tradições da igreja. O que está escrito na Bíblia, para eles, não vale nada, não voga nada. Mas para quem quer a verdade, isso voga muito. Isso, para quem quer buscar a Deus e a verdade, vale 100%. E o que eles fizeram? Quebraram os mandamentos. É como se pegasse um martelo e um prego e martelando ali a tábua. Os 10 mandamentos, que é da Bíblia: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagens de escultura, não tomará o nome do Senhor em Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem no seu servo. E aí tem os mandamentos modificados que eu não queria nem ler, mas vocês estão vendo aí, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, está certo? Não tomarás o nome de Deus em vão, mas não é o 3º mandamento? O 3º mandamento está para guardar domingos e festas. Quer dizer, cadê o 2º mandamento? Não tem, eles modificaram, tiraram e tacaram guardar domingos e festas. E para não ficar 9 mandamentos, fizeram do 10º mandamento em 2. O 9º e o 10º. Frei Mauro Strabelli, Bíblia, perguntas que o povo faz. Relata, na página 64, como se vê a diferença entre a Bíblia e a catequese quanto ao 2º mandamento, como também há um desdobramento do 10º mandamento da Bíblia em 2 mandamentos na catequese. Foi Santo Agostinho que fez catequeticamente essa divisão, dizendo que já no seu tempo não havia mais idolatria, fazer e adorar imagens. Quer dizer, não tem idolatria. Tem pessoas que ajoelham diante de uma imagem e não há idolatria. Supriu então no seu elenco catético o 2º mandamento da Bíblia, incluindo-o no 1º mandamento, e desdobrou o 10º mandamento da Bíblia. Essa divisão permanece ainda hoje na igreja. Essa mentira permanece hoje na igreja.
O Frei Mauro responde em seu livro na página 65. A Bíblia fala em guardar o sábado como o dia do Senhor. A igreja manda observar o domingo. O importante é a observância do dia do Senhor, com certeza. Mas o que eles falam é aqui do dia do Senhor, eu estou falando que o sábado do Senhor. Aí eles estão falando que é o domingo. É Frei, quer dizer, é da Igreja Católica. Eles falam que é o dia do Senhor. O Frei diz, mas a palavra domingo como denegativo do dia do Senhor, dias Domini, foi usada na igreja pela primeira vez por Santo Justino. Aí no Lucius Ferrari, Pompta Biblioteca, Papa, artigo 2. Esse foi um católico que escreveu. E tinha um artigo e exalta a blasfêmia contra Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa pode modificar uma lei divina, visto em seu poder não provir de homem, mas de Deus, e ele age como representante de Deus na terra. Blasfêmia. Como podeis provar que a Igreja possui poder de ordenar festas e dias santos? Essa é a pergunta, né? Porque ela mudou os tempos e a lei. Pelo próprio ato da mudança do dia de descanso para o domingo, o qual todos os protestantes aceitam, e portanto contradizem-se propositivamente, observando estritamente o domingo e violando a maioria dos outros dias de festas ordenadas pela mesma igreja. Quer dizer, abandonando, né? Vamos obedecer só a igreja e o resto se dane. É mais ou menos assim. Abrigente of Christian Doctrine, pelo reverendo Henry Turberlin, de Doug College, França, 1649, página 58. Tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas por preceito? Não. Não tivesse ela esse poder, não poderia haver feitas aquilo que concordavam todos os religionistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado do sétimo dia da semana pelo domingo, o primeiro dia. Mudança pela qual não há autoridade escriturística, e nem vai haver, nunca. Um catecismo doutrinal pelo reverendo Stephen Scram, página 174. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Kansas City Catholic, de 9 de fevereiro de 1893. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Catholic Mirror, a ordem oficial do cardeal Gibbons, de 23 de setembro de 1893. Quer dizer, mudaram e pronto, acabou. No The Convertes a Catecismo of Catholic Doctrine, pelo reverendo Peter Kellerman, SS, na página 50, terceira edição, em 1913, obra que recebeu a bênção apostólica do Papa Pio VI, em 25 de janeiro de 1910. Do Pio X, né? Do Pio X, em 25 de janeiro de 1910. Pio VI que caiu em 1798. Qual é o dia de descanso? Sábado. Dia de descanso é sábado. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 336 d.C., transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Fácil transferir, né? Quer dizer, abandonou os preceitos de Deus. O cardeal Gibbon, em The Fate of Fathers, edição de 1892, na página 108, o relata: podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia em que nós nunca santificamos. Exatamente. Igual eu falei na metade do vídeo. Mostre para mim, líderes religiosos, um texto na Bíblia, uma estrofe
que seja que Deus mudou o dia do sábado para o domingo? Mostre para mim, mostre aqui nos comentários. No livro Ataques a Protestantes, do padre Júlio Maria, na página 81, fala: em nenhuma parte figura o domingo como dia do Senhor. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo, e por ordem do chefe da nossa igreja, que preceptuou tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento, não obrigar mais no Novo Testamento. Eles sabem. Olha o que esse aqui falou, que nenhuma parte figura o domingo como dia do Senhor na Bíblia. Ele está falando aqui da Bíblia, que nenhuma parte do domingo figura como dia do Senhor. Mas eles falam que eles mudaram por causa da ressurreição de Cristo. Quer dizer, ressurreição não é o dia de guarda. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceitos, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edições Loyola, 10ª edição, de julho de 2000, página 570. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, Jesus falou dessa autoridade? Quer dizer, tacar o nome de Jesus ali sem ele saber? Transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de Nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da Igreja. Monitor paroquial de 26 de agosto de 1926 em Socorro, São Paulo, Estado de São Paulo. Quer dizer, que foi a autoridade de Jesus Cristo. Ele que escreveu os 10 mandamentos, ele que botou a lei ali, desde a fundação do mundo, e ele falou que podia mudar do sábado para o domingo? Tenham paciência, né? O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. De princípio a fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Catholic Press, Sydney, Austrália, de 25 de agosto de 1900. Quer dizer, povo de Deus, que eles sabem que não tem um texto na Bíblia falando, mas eles, por sua doutrina e autoridade da igreja, mudaram o dia de guarda por eles mesmos. Mas eles sabem que quem guarda o sábado está certo. Agora, né, que está em paz, mas no momento da perseguição não vai querer nem saber. Eles vão abraçar o domingo e vai perseguir quem guarda o sábado, como foi na Idade Média. Foi a Igreja Católica que, por autorização de Jesus Cristo, porque ali foi autoridade, agora por autorização, quer dizer, Jesus Cristo autorizou? Claro que não. Jesus Cristo nunca autorizaria uma coisa dessa, que ele mesmo escreveu nas 2 tábuas de pedra a sua lei, escreveu lá, lembra-te do dia do sábado, e ele vai autorizar? Acorda, povo de Deus, acorda. Transferiu-se repouso para o domingo, em comemoração da ressurreição de Nosso Senhor. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que contra si mesmos prestam à autoridade da Igreja. No Plain Talk Protestantismo of Total, por Mohsen Serur, página 213. Não há um mandamento que manda santificar o sábado. Há um mandamento que manda santificar o sábado. Isso tem. Mas esse sábado não era o domingo. Dir-se-á, entretanto, ia com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções.
sinceramente desejosos de informação sobre este assunto, que estudei por muitos anos, pergunto: onde é possível encontrar-se o registro de tal mudança? Na Bíblia, nenhuma. Na Bíblia, em nenhum texto. Não no Novo Testamento, absolutamente não. Não existe prova escriturísticas da mudança da instituição do sábado do sétimo dia para o primeiro dia da semana. É claro que sei perfeitamente ter o domingo entrado em uso como dia religioso na primitiva história cristã, que sabemos através dos pais da igreja e de outras fontes. Que pena, porém, que eles nos venha assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome de Deus do Sol. Quer dizer, está escrito ali em pequeno, né? Em letra pequena o dele, porque é Deus pagão, Deus Sol. Em segundo, adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como adoração sagrada, de um discurso feito em 13 de novembro de 1893. Quer dizer, agora no tempo futuro, a marca da besta e a marca de Deus é o sábado e o domingo, confrontando. Sábado é a marca de Deus e domingo é a marca da besta. Domingo, Deus Sol. Sunday, em inglês, né? Domingo, sun, sol, day, dia. Sunday, dia do sol. Eles adoram a criatura e não adoram o Criador. Quer dizer, eles adoram a criatura, porque quem criou o sol foi Deus. Está lá em Gênesis, escrito. Criou o dia, a luz. A luz é o sol. E a noite é a lua. Quer dizer, eles adoram a criatura e não adoram o sol. E não adoram o sol. E não adoram o Criador. Cremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral, que essa lei é santa, justa e boa, que a incapacidade dos homens decaídos da qual falavam as Escrituras para cumprirem os seus preceitos provém unicamente do seu amor ao pecado, que um dos principais objetivos do Evangelho é libertar os homens do pecado e restaurá-los em Cristo a uma obediência sincera desta santa lei, concorrendo para isso os meios da graça. Manual das Igrejas Batistas por William Karen Taylor, quarta edição, na 1949, na página 178, Casa Publicadora Batista. Aí vamos falar das igrejas que pensam sobre essa mudança. Os presbiterianos, o sábado cristão, domingo não se encontra na Escritura e não era pela igreja primitiva chamado o sábado. Tratado de Teologia Darton, volume 4, na página 401. Quer dizer, defendendo o sábado. O congregacionistas. Não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana, como sendo o sábado cristão. Model and Schubert o Batisme for Faller. Os episcopais. A festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos a estabelecer a este respeito uma ordem divina. Longe deles e da primeira igreja apostólica transferir para o domingo as leis do sábado. The History of Christian Religions and Churchnada, na página 1686, tradução de John Rose, de Filadélfia, James Campbell, 1843. Os metodistas, é certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil, tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. O Theology Campbell, 1902, reverendo Amos Binney, na página 180 e 181. Quer dizer, as outras religiões defendem o sábado, e esse daqui defende o batismo. Quer dizer, não existe que a Igreja Católica faz de batizar o nenê, de batizar a criança.
que o batismo tem que ser quando a pessoa já está crescida, já sabendo dos preceitos das leis de Deus. E ele mesmo, por sua autoridade dele, de pedir para uma igreja batizá-la nas águas, aspergindo nas águas, e não quando é nenê. Os luteranos, a observância do dia do sábado, domingo, não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. Quer dizer, você não vai achar em nenhuma parte da Bíblia. É a autoridade histórica da lei humana. Augsburg Confession a Fati, citado em Cos Sabbat Manual, página 287. A quem nós vamos servir? Aí eu falo para vocês. Eu faço a pergunta para vocês. Eu sei quem que eu vou servir. A Deus, o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, do céu e da terra. Já estou servindo a Ele. E vocês? Vão servir quem? Reflita a vocês mesmos, nas suas mentes, a quem vou servir. Se é o mandamento de Deus ou os mandamentos preceitos de homens? Se é a marca de Deus ou a marca da besta? Decidem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, estendendo-se como se fosse o próprio Deus. Agora, esse texto é para o tempo futuro. Falou da Idade Média, mas também tem dupla aplicação. Tempo futuro. Sei que primeiro vem a apostasia, e a apostasia está começando a se impor no mundo. Daniel 8:12. O exército lhe foi entregue como um sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou, e prosperou e muito. A mentira, né? Marcos capítulo 7, versos 6 a 8. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É os fariseus de hoje. Tem os fariseus da época e tem os fariseus de hoje, que é igualmente assim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Que mais tem em YouTube? Pregadores ensinando o preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Aí em Marcos 7, versículo 13 fala, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitis, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Exatamente. Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. É que eu falei, adorando a criatura, desde adorar o Criador. Aí está, ó quem devemos adorar. Que o próprio Jesus, em vida, aqui na terra, teve o seu tempo para orar. E nós hoje não temos tempo para orar. Se o próprio Criador teve tempo para orar, a ensinar-nos como devemos orar. Mateus 15, versos 8 a 9. E este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Exatamente. Aí está a adoração que os antigos faziam, né? Antigos israelitas faziam. Fazer sacrifícios para Deus, queimavam o cordeiro. Aí está. Jesus indicando que nós devemos de obedecer o mandamento,
o sábado do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Olha o dedinho ali, ó. 7º dia. E devemos de estudar a Bíblia. Apocalipse 14, 6-12. Primeira mensagem angélica. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6-12. Primeira mensagem angélica. Adorai aquele que fez o céu e a terra e todas as coisas. Aí está o Criador, Jesus, o Criador dos céus e da terra junto com o Pai. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Tito, capítulo 1, verso 14. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Exatamente. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Atos capítulo 5, verso 29. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, 26. É o que acontece nos dias de hoje. Estão profanando o sábado. E a decisão, que tem que ser a decisão de todos. E a minha decisão é, após aprender que a lei de Deus é perfeita e eterna, que contra a verdade divina, homens mudaram sua santa lei, impondo tradições humanas, decidindo hoje respeitar os preceitos divinos fielmente seguindo o exemplo de Jesus. Decido hoje respeitar os preceitos divinos fielmente seguindo os exemplos de Jesus. Exatamente o que todos vocês devem fazer. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos, pelas horas e minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para impor essa verdade para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E eu desejo de meu coração que vocês tenham um ótimo ano. Feliz ano novo para todos. E que 2026 entre para nós meditar a palavra de Deus e sim seguir os mandamentos do Senhor, nosso Criador, nosso Pai e nosso Criador. Então, feliz ano novo para todos e até o próximo vídeo. Tchau!